Olá, Marcos Roberto aqui para mais um estudo avançado do Antigo Testamento. Hoje nós vamos estar estudando a estrutura do tabernáculo. É um vídeo mais rápido, mais curto, mas que tem muitos ensinos para cada um de nós. Mas antes de começar esse vídeo, eu convido você a fazer 4 coisas. Primeiro, se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito. Segundo, deixar o seu like agora para não esquecer depois. Terceiro, compartilhar esse vídeo com seus amigos. E por fim, ficar até o final, onde eu estarei fazendo uma oração abençoando você e sua família. Então, vamos lá! Então, na aula de hoje, nós vamos estar estudando a estrutura do tabernáculo de Moisés. Mas apenas relembrando o estudo passado, nós vimos que a palavra tabernáculo significa barraca, significa tenda, significa habitação. Então, o tabernáculo, ele representava para o povo de Israel a habitação de Deus no meio deles. Então, Deus sempre teve o desejo de habitar no meio do seu povo. Muitas pessoas dizem que Deus criou o universo e depois foi embora e deixou o mundo à deriva. Mas não é isso que as Escrituras nos mostram. A Bíblia fala que Deus não apenas criou o universo, mas Deus o sustenta, Deus o protege, Deus o mantém, Deus controla todas as coisas, Deus se preocupa com cada detalhe da sua criação. E sempre foi desejo de Deus habitar no meio do seu povo, estar dentro de cada um de nós. Então Deus sempre teve esse desejo, Deus sempre teve o desejo de estar no meio do seu povo. Então agora nós vamos ver a estrutura desse tabernáculo. É claro que eu quero dizer desde o início que eu vou estar utilizando algumas imagens da internet. Então são imagens que mostram aproximadamente como deveria ser o tabernáculo de Moisés. É claro que são imagens aproximadas, porque nós não sabemos como era o tabernáculo original. Por isso, em alguns sites, vocês vão ver gravuras do objeto de uma forma e em outros lugares imagens diferentes. Então, representações diferentes do mesmo objeto, porque nós não sabemos como era o tabernáculo original. Então, mais uma vez, eu quero deixar claro que eu estou usando imagens que aparecem na internet. Então, como deveria ser aproximadamente o tabernáculo. Então, primeiramente, o tabernáculo ele tinha uma estrutura geral em 3 partes. A estrutura geral do tabernáculo era em 3 partes. Então, primeiro havia um átrio externo. Depois havia o lugar santo e, por fim, o lugar santíssimo ou santo dos santos. Então, olha só. Observe que o tabernáculo ele ficava no meio do deserto e era cercado por um conjunto de cortinas brancas. Depois eu vou estar detalhando cada uma delas. Mas observe que havia uma área delimitada por um conjunto de cortinas brancas. Então, esse sistema de cortinas, essa região toda limitada, chamava-se átrio. Observe que lá dentro havia uma barraca, uma tenda interna. Então, nessa estrutura aqui que eu estou mostrando, nessa barraca interna, havia 2 compartimentos. O primeiro, chamado lugar santo, e o outro, lugar santíssimo, ou santo dos santos. O santo dos santos é muito conhecido pelos cristãos. Existem vários cânticos, vários hinos que falam a respeito do santo dos santos. Mas o santo dos santos ficava aqui dentro dessa tenda interna. Então, mais uma vez, o tabernáculo era formado por 3 partes. Primeiro, o átrio externo, era tudo que estava dentro desse sistema de cortinas, dentro dessa cerca de cortinas.
e fora dessa barraca interna. E na barraca interna havia 2 compartimentos. O primeiro lugar, o santo lugar, e o outro, o santíssimo lugar. Então, mais uma vez, facilitando, que eu deixo até a fonte do objeto, de onde eu tirei. Então, aqui nós temos a cerca de cortinas brancas. Nós vamos ver que essas cortinas eram feitas de linho branco. Então, toda essa região está dentro dessa cerca de linho, essa cerca de cortinas brancas, é o átrio. Então, o átrio propriamente dito, certo? Então, a região limitada por essa cerca de cortinas era chamada de átrio. Então, aqui uma outra figura. Então, observe que aqui eu coloquei, nós temos o átrio, nós temos a cerca de cortinas. Então, aqui dentro nós temos o átrio. Dentro nós temos a barraca, a tenda central, que mais uma vez nós vamos estar vendo que tinha 2 compartimentos, o santo lugar e o santíssimo lugar. Observe que uma vez dentro do tabernáculo, dentro do átrio, então a primeira coisa que era vista era o altar de holocausto, que nós vamos estar vendo depois. Aqui nós temos uma bacia de bronze. E aqui o tabernáculo propriamente dito, a tenda da congregação, a tenda central, certo? Agora, abrindo, descortinando a barraca central, então descortinando a tenda central, nós vamos ter aqui dentro o santo lugar, aqui é onde está o sacerdote. Observe que aqui nós temos o candelabro, que nós vamos estar detalhando mais nas próximas aulas. Na frente do tabernáculo, a mesa com os pães de proposição. Nós temos aqui o sacerdote e nós temos aqui o altar do incenso. Aqui nós temos o véu. Observe que essa cortina grande, chamada véu, ela vai separar o santo lugar do santíssimo lugar. No santíssimo lugar, ou no santo dos santos, nós temos a arca da aliança. Então, os sacerdotes podiam entrar apenas no santo lugar. Mas uma única vez no ano, no chamado dia da expiação, o sumo sacerdote poderia entrar dentro do santo lugar, do santíssimo lugar, do santo dos santos. Certo? Então, aqui a planta do tabernáculo, mais geral. Então, aqui nós temos a cerca de cortinas, então limitando a região do tabernáculo. Então, aqui nós temos o átrio, a região do átrio, todo o átrio aqui dentro. Aqui temos uma porta. Então, para entrar no tabernáculo, uma pessoa para entrar no tabernáculo só podia entrar através da porta. Então, não havia uma outra entrada, uma porta única. Jesus ele chegou a dizer: eu sou a porta. Então, não tem como entrar no tabernáculo a não ser pela porta. Então, não pode subir pelas cortinas, não pode passar para o outro lado. Ou seja, existe apenas uma única porta no tabernáculo. Uma vez dentro do tabernáculo, na região do átrio, então havia o altar de bronze, o altar de holocausto. Aqui havia um lavatório, uma bacia de bronze. Aqui de frente havia a tenda central, que é aquela barraca central que eu acabei de mostrar para vocês. Dentro da barraca central, da tenda central, chamada também de tenda da congregação, havia 2 compartimentos. O primeiro, o santo lugar, e aqui o santíssimo lugar, ou santo dos santos. No santo lugar, haviam 3 objetos centrais: a mesa dos pães de proposição, o candelabro de ouro e o altar de incenso. Separando o santo lugar do santo dos santos, havia um véu, uma cortina, que nós vamos estar estudando depois. E aqui no santo lugar havia a arca da aliança.
Então, os sacerdotes podiam entrar apenas no santo lugar. E o sumo sacerdote, e apenas ele, podia entrar uma única vez no ano, no dia da expiação, diante da Arca da Aliança. Então, no Santo dos Santos, diante da Arca da Aliança. Certo? Agora, alguns utensílios do tabernáculo. Eu já apresentei esses utensílios. Mas observe que eu vou estar mostrando eles de novo. São imagens que aparecem na internet. Então, e em livros também. Então, vocês podem observar que existem diferenças entre esses objetos. Porque, de fato, nós não sabemos como deveriam ser. Então, aqui observe que a pia de bronze tem até rodinhas nessa figura. Então, eu quis colocar essas figuras justamente para mostrar a diferença entre elas. Nós não sabemos se tinha essas rodinhas. Então, aqui é uma invenção humana. Então, na verdade, nós não sabemos nem como era a bacia de bronze. Então, aqui eu quero mostrar para vocês como existem especulações a respeito desses objetos. Então, a Arca da Aliança, que é o objeto central do tabernáculo. Então, a mesa com os pães da proposição, o altar de incenso. Esse castiçal aqui fazia parte do templo, não era o castiçal original. Então, que havia no tabernáculo, que observe são os utensílios do templo. E aqui a pia de bronze. Observe que tinha as rodinhas e tal. Então, mas na construção original, na confecção original do tabernáculo, esses objetos não eram assim. Apenas a Arca da Aliança, que era a Arca da Aliança original. Certo? Os outros objetos provavelmente não eram os mesmos. Se bem que ainda existia o altar de bronze nos tempos de Salomão. Então, aqui mais uma vez, o altar do holocausto. A bacia de bronze, observa aqui que já mudou a configuração da bacia. Então, olha só, lá no início. Lá no início eu mostrei uma bacia de bronze dessa natureza aqui. Ó. Observe que tem até um suporte para ela. E nós nem sabemos se tem suporte para a bacia. Observe aqui uma outra configuração para essa bacia. Então, na verdade, tudo é especulação. Nós não sabemos como era a bacia de bronze. Aqui nós temos a mesa dos pães da proposição, o candelabro de ouro ou menorá. Dentre todos os objetos, esse aqui é o mais próximo, porque ele aparece lá no Arco de Tito, que existe até hoje em Roma. Então, se bem que não era o original, mas pelo menos era bem próximo do original. Então, o altar do incenso e a Arca da Aliança. Então, mais uma vez, eu quis mostrar essas figuras que aparecem na internet para mostrar que os objetos não eram necessariamente com essa forma. Nós não sabemos como eram os objetos originais do tabernáculo. Então, aqui o altar do holocausto, agora especificando cada um dos objetos. Então, o altar de holocausto era feito de bronze, de madeira de acácia revestido de bronze, que vamos ver depois especificamente. A bacia de bronze, observa aqui uma outra configuração para a bacia de todos os objetos do tabernáculo. O que nós não temos nenhum dado a respeito das suas medidas ou da sua forma, é a bacia de bronze. Nós vamos estar vendo isso num estudo separado sobre a bacia de bronze. Então, observe que existem várias configurações para ela. Então, muitas especulações. A mesa dos pães da proposição. Observe uma outra representação para ela. O candelabro, ou menorá. O altar de incenso. A Arca da Aliança, que era o objeto mais sagrado do tabernáculo. O propiciatório. O que era o propiciatório? O propiciatório era a tampa da arca. Então, toda vez que a gente for ler na Bíblia a palavra propiciatório relacionada à arca, então o propiciatório é a tampa da arca. Então, aqui nessa figura tem a arca e tem a tampa da arca. Então, na tampa da arca é chamada de propiciatório. E aqui nós temos, dentro da Arca da Aliança, havia as tábuas da lei. Então, anteriormente havia também a vara de Arão, que havia florescido, e também um vaso com o maná.
Então, esses eram os objetos originais. Então, hoje nesse estudo, nossa aula de hoje, nós vimos a estrutura geral do tabernáculo de Moisés. Então, mais uma vez, aqui nós temos um cercado de cortinas. Então, essa região limitada por essa cerca de cortinas era o átrio. Nós temos aqui a barraca central, a tenda central, chamada também de tenda da congregação. Havia dois compartimentos aqui. O primeiro, o santo lugar, e o outro, o santíssimo lugar. E nós vimos objetos. A única forma para se entrar no tabernáculo era através da porta de entrada. Não havia outro lugar. Entrando no tabernáculo, havia a primeira coisa, o altar de holocausto, o altar de bronze. Depois, havia a bacia de bronze. E por fim, a tenda da congregação propriamente dita, com os objetos que eu já descrevi. Então, é isso. Então, no nosso próximo encontro, eu vou estar explicando como foi que Moisés e os filhos de Israel construíram esse tabernáculo, para que a gente possa estar estudando detalhadamente cada um dos seus utensílios. Amém? Agora eu quero fazer uma oração por você e pela sua família. Ó Deus, Deus Santo, Deus Eterno, graças, ó Pai, eu te dou porque o Senhor é bom e porque a sua misericórdia dura para todos sempre. Graças, ó Pai, eu te dou, Pai, porque o Senhor criou todas as coisas e o Senhor sustenta todas elas, ó Pai. Eu te louvo, ó Deus, porque o Senhor não criou o universo, Pai, e deixou tudo, ó Deus, à deriva. O Senhor não deixou tudo abandonado. Eu te louvo, Pai, porque o Senhor, ó Pai, cuida de cada um de nós, ó Pai. Quem é Deus semelhante ao Senhor? Quem é Deus como o Senhor, Pai? Quem é Deus acima do Senhor, ó Pai? Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, a Tua palavra diz que o Senhor está sentado num alto e sublime trono. Mas a Tua palavra diz que também o Senhor habita, ó Deus, perto daqueles que te buscam, daqueles que te invocam em espírito e em verdade. Ó Deus, Deus Santo, Deus Eterno, perdoe, ó Deus, os nossos pecados, ó Pai. Dê-nos um coração humilde, Pai, um coração quebrantado, um coração, ó Deus, confiante no Senhor, ó Pai. Livra-nos, ó Deus, do mal, Pai. Ensina-nos, ó Deus, a cada dia desenvolver um relacionamento íntimo com o Senhor, ó Pai. Perdoe os nossos pecados, ó Pai. Ó Deus, Deus Santo, Deus Eterno, nesse momento eu quero apresentar diante do Senhor, ó Pai. Ó Deus, esse teu filho e essa tua filha, Pai, que estão, ó Deus, buscando o Senhor nesse momento, Pai, que acompanharam, ó Deus, essa aula, Pai, e querem aprender mais e mais do Senhor, ó Pai. Ó Deus, Deus Santo, visita cada uma dessas vidas, ó Pai. Ó Deus, ouça as suas orações, ó Pai. Perdoe, ó Deus, os seus pecados, ó Pai. Dê a cada um, ó Pai, a Tua presença. Dê a cada um a Tua graça, Pai. Livra eles do mal, Pai. No nome de Jesus. A Tua palavra diz, ó Pai, no Salmo 51, Pai, no verso 17, Pai, que sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Ó Deus, o Senhor não despreza, ó Pai, um coração quebrantado. O Senhor não despreza, ó Deus, alguém que busca o Senhor, Pai, com humildade, Pai, com quebrantamento, Pai. Ó meu Deus, ouça as orações, ó Deus, desse teu filho, dessa tua filha, Pai. Livra eles do mal, Pai. Livra eles, ó Pai, do terror noturno, da seta que voa de dia, da peste que se propaga nas trevas e da mortandade que assola ao meio-dia. Livra eles do mal, Pai. Renova a sua esperança, Pai. Renova a sua fé, Pai.
Ó Deus, dê a eles forças, ó Pai, para vencer os problemas que eles estão enfrentando. Eu não sei quais são os desafios que eles estão enfrentando nesse momento, mas o Senhor sabe. Vá ao encontro de cada um deles, Pai. Ó Deus, dê a eles forças, ó Pai. Eu creio na Tua palavra, Pai, no livro de Isaías, que diz, ó Pai, que o Senhor faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor, ó Pai. Eu creio na Tua palavra que diz que os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam, Pai. Ó Deus, cura aqueles que estão doentes, ó Pai. Dê alegria, Pai, àqueles que estão tristes, ó Pai. Dê esperança àqueles, ó Pai, que não têm mais vigor, que não têm mais sonhos, ó Pai. Fortaleça cada um, Pai. Supra todas as suas necessidades, pois essa é a oração que eu faço no nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Que o Senhor possa te abençoar poderosamente. E eu te vejo na nossa próxima aula. Um abraço.